Olá, torcida rubro-negra! Campeã brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008. Porque, na verdade, isso é que é luxo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Gustavo Militão. Está começando mais um Rádio Esportices, o podcast que fala das coisas do Leão da Ilha, com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. E nós aproveitamos e reforçamos o convite para que você siga as redes sociais do Esportices Blogcast. Nosso Instagram é o Esportices Blogcast, o Twitter é o Esportices e o Medium é o medium.com/Esportices. Lembrando que nós estamos também nas melhores plataformas de áudio. Ouça o Rádio Esportices no Deezer, Spotify, TuneIn, Google Podcast e Apple Podcast. Procure por Rádio Esportices, assine e receba as atualizações do programa na hora. A gente tá te esperando por lá, hein? Bom, torcedor, torcedora, o Rádio Esportices 16 começando. Vamos tratar aí da boa semana do esporte, né? Com 2 vitórias aí fundamentais no Campeonato Brasileiro. Vamos falar aí de esportes eletrônicos, chamados eSports. E também tem hoje nostalgia. A gente vai recordar aí 2 momentos bem legais aí da história do Esporte Clube do Recife. Então, vamos agora para a nossa já costumeira tabelinha rubro-negra no Rádio Esportices. Mas antes, se liga no recado que o Esportices Blogcast tem para você. Torcedor e torcedora do Leão, a pandemia do novo coronavírus ainda não acabou. Ainda não tem remédio e não tem vacina. Portanto, é importante continuar seguindo rigorosamente os protocolos de higiene. Lave as mãos com água e sabão ou álcool em gel, mantenha o distanciamento social e, se precisar sair, use a máscara. Ela protege você e protege quem está por perto. Juntos, nós vamos vencer a Covid-19 e marcar esse golaço pela vida. Mas para isso, como todo bom zagueiro, a atenção precisa ser redobrada. Previna-se! Uma mensagem do Esportices Blogcast. Torcedor, torcedora, começando uma tabelinha rubro-negra, finalmente uma tabelinha rubro-negra com ótimas notícias, né? Uma ótima semana aí do esporte e vamos falar bastante aí dessa bela semana rubro-negra, eu e meu companheiro aqui de jornada, Arthur Lima. E aí, Arthur, tudo certo, cara? Impossível estar melhor, né? 2 vitórias aí, um respiro importante no campeonato, nossa... Esse feriadão vai ser tudo azul, tudo lindo. Maravilhoso, maravilhoso. A torcida tava merecendo, né? Tava precisando de uma semana mais calma, cara, né? Pô, tava, velho. O ano tá muito pesado, né? A gente resgatar aí os programas que a gente já fez. A gente vem de um ano de praticamente uma eliminação na primeira fase. A gente só passou da primeira fase, né? Sim. No Campeonato Nordeste. Estamos no ano de quadrangular de rebaixamento de campeonato pernambucano. Quer dizer, assim, a gente entrou no Campeonato Brasileiro moralmente rebaixado, né? Com certeza. E agora arrumar 2 vitórias seguidas, nossa, tiramos um peso enorme, né? Acho que tem chão pela frente aí. Tem chão pela frente. Mas, torcedora, a gente... essa semana, né, ótima do esporte, né?
posso dizer que até foi a melhor semana do ano, se a gente for analisar em termos de resultados, né? Ela começa na 7ª rodada, né? Na quinta-feira, com uma vitória surpreendente do Sport por 2-1 contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio. Um jogo que praticamente não se contava 3 pontos, um ponto já seria algo fantástico, e o Sport vai lá e nos surpreende, né, Arthur? O que é que você destacaria dessa partida, Arthur, para começar a vitória do Sport? Primeiro, né? É o segundo jogo, era o segundo jogo do nosso treinador Jair Ventura. Certo. E o Sport entrou em campo com algo que não vinha acontecendo ao longo do ano, que é uma proposta de jogo. O Sport entrou em campo sabendo o que fazer, o que queria, sabendo o que fazer e como fazer. Exatamente. E conseguiu executar essa proposta de jogo. Então foi o Sport que se defendeu, que abriu mão da posse de bola, e quando tinha bola, tentava agredir o Grêmio, né? E foi magistral a forma como o Sport conseguiu anular o Grêmio. O Grêmio parecia um Sport, né, do início do campeonato. Era aquele time que tinha a bola, mas absolutamente não agredia o adversário, né? Exato. E eu destacaria, Arthur, também a precisão ofensiva do Sport, né? As 2 melhores chances que nós tivemos aproveitamos, né? E em momentos cruciais do jogo. O primeiro, logo aos 4 minutos, né, com aquele gol do Patrick, né, que quase foi erroneamente anulado pela auxiliar, mas que o VAR fez justiça lá e corrigiu o erro dela. O VAR ali provou porque a existência dele, né? Sim, a razão da existência dele ali. Pois é. A gente às vezes reclama que não tem VAR pro esporte. Olha, teve o VAR. Vai ser assim o campeonato inteiro. Vai ter erros que o VAR vai prejudicar um time e vai ter erros que vai corrigir injustiças. E o segundo, que foi no momento de muita pressão do Grêmio, né, no segundo tempo, quando o Grêmio estava em cima do Sport, armadinho para empatar o jogo, e aí acontece o lance do pênalti, sofrido por Bárcia, que Maidana vai lá e bate e converte o 2-0. Depois o Grêmio ainda faz o primeiro gol dele, né, com o PP, mas depois o Sport consegue sustentar bem a pressão, né? Segura bem o resultado. Então eu destacaria isso. A precisão ofensiva do Sport. Foi um time muito preciso e, como você bem ressaltou, consciente. Não, pois é. E essa evolução no plano coletivo, ela trouxe melhora em muitos jogadores, né? Nessa partida de quinta-feira contra o Grêmio, Maidana e Adrielson tiveram uma atuação absolutamente segura. Com certeza. E assim, Maidana era um jogador que vinha recebendo muitas críticas justas. Pelas partidas que ele vem desempenhando. Então, assim, quando o coletivo está azeitado, quando os jogadores se entendem, quando se sabe o que cada um tem que fazer, quando está bem treinado, todo mundo evolui, cara. Todo mundo melhora o seu futebol. Então, assim, Maidana e Adrielson, mais Maidana do que Adrielson, é bom dizer, mas os dois foram absolutamente seguros. Estavam bem protegidos, tinham uma zona de atuação ali muito bem delimitada para cada um, não perderam nenhuma por cima. Sabe? Foram, para não dizer que não tiveram uma falha, acho que Adrielson deixou o Thiago Neves livre num lance no primeiro tempo na quinta-feira. Mas foi só. E Thiago Neves chutou para cima. Isso. Então, assim, essa melhora coletiva, ela proporciona que jogadores que antes eram muito criticados passam a ser úteis. Então, assim, isso é mais um mérito dessa partida de quinta-feira, né? É um time arrumado e uma vitória importante. É só lamentar, né, que depois da vitória, né, infelizmente um grupo de torcedores nas redes sociais preferiu, ao invés de comemorar o resultado, sair atacando outros torcedores, né, dizendo que parte da torcida estava torcendo para Diego Souza. Gente, o Sport ganhou do Grêmio, o Sport não ganhou de Diego Souza, né? Mas, enfim, a gente sabe que, infelizmente, isso vai ser uma constante, muito por conta da situação política que vive o clube. Enfim, lamentar, né? Mas fazer o quê? Mas, enfim, aí o Sport sai com esses 3 pontos fundamentais de Porto Alegre, né? E vem aqui para a ilha para enfrentar o Goiás, né? Nessa véspera de feriado, né? No dia 6. Jogo no horário bem chato, 8h30 da noite. Ô, CBF, que horário, hein? Tinha um horário melhorzinho pra botar esse jogo, não. Tá certo que não tem torcida, mas 8h30 da noite de domingo é cruel. Atrapalha a divulgação da gente aqui, dos vídeos da gente. E o Sport, Arthur, pra nossa felicidade e pra nossa alegria, manteve
essa mesma consciência tática que trouxe de Porto Alegre, né? Fez um jogo muito bom hoje contra o Goiás e merecidamente saiu com a vitória, por 2-1. Pois é, consciência tática noutra proposta, o que é muito interessante e que parte de uma leitura muito acertada do treinador. O Goiás não é o Grêmio. Embora o Grêmio não viesse tão bem, mas o Grêmio tem muito melhores jogadores capazes de desequilibrar individualmente. E o Goiás não. O Goiás é um time que está jogando o Campeonato do Esporte. Vai brigar para não cair. Com certeza. E o Jair teve uma interessantíssima leitura de entender que o Sport poderia jogar mais com a bola. Tanto que, no jogo, o Sport, no primeiro tempo, eu verifiquei no SofaScore, teve 49% de posse de bola. Quase o mesmo nível de posse do adversário. E no segundo tempo, o Sport teve muito mais posse de bola que o Goiás. Muito mais não, mas teve mais posse de bola que o Goiás. O Sport teve 56% de posse de bola, né? E assim, marcando à frente, né? Então foi outra proposta de jogo, Sim. foi outra leitura, foi outro modo de se apresentar e com muito sucesso também, muito bem executado, sem passar grandes sustos. Gostei muito da partida de hoje e gostei muito porque ela foi diversa, né? Jogamos diferente hoje e conseguimos ganhar. Conseguimos 6 pontos jogando de forma diferente, né? Isso é muito positivo. Para um início de trabalho assim, me deixa muito animado, sabe? Já que você tocou nessa questão de início de trabalho, eu fiquei muito, muito contente com uma jogada que eu vi, ainda quando o jogo estava 0-0, 20 minutos do primeiro tempo, uma jogada que começa pela esquerda, começa com o Luciano Juba, que toca a bola para Marquinhos, que dá um passe muito bonito para Patrick. Né? Foi um passe de letra, não foi? Foi de letra, né? Que ele deu aquele passe, foi? Meio de calcanhar, né? Foi para trás, né? Isso. Mas um passe muito bonito, que Patrick faz, vai para a área, cruza e Maidana chuta muito bem e obriga o goleiro, bom goleiro, aliás, Tadeu, um bom goleiro do Goiás, a fazer a defesa. Foi uma jogada que, ao meu ver, já é uma jogada treinada, já é o dedo do professor Jair Ventura. Uma jogada muito bem executada pelo Sport. E não foi só essa jogada pelos lados, não. No segundo tempo, né, Arthur? Os gols da nossa vitória saem pelas laterais. Né? Isso já era um indício no primeiro tempo, essa jogada que aconteceu aos 20 minutos, que merecia ter entrado essa bola. Já era um indício do que ia vir pelo segundo tempo, né, Arthur? Pois é, no segundo tempo, nova ênfase nas jogadas pelas laterais, com muitas triangulações. Pela direita era Patrick, Betinho e Bárcia no segundo tempo, né? Sim. Do outro lado era Juba, Marquinhos e Ricardinho. Então esses 3 jogadores de cada lado estavam fazendo muito boas tramas. Isso assim, dependia de movimentação, dependia de saber o que fazer. Então, o tempo todo o Sport estava criando possibilidades, deixando que os laterais entrassem livres para poder fazer a jogada. Não à toa, os 2 gols nascem de jogadas muito bem construídas nas laterais. Não estou falando de balão, não estou falando daquele chute ermo, de quem não sabe o que fazer com a bola, não. É jogada construída pelas laterais, com ultrapassagem, lateral entrando sozinho, tocando consciente para quem está livre dentro da área. No segundo gol, né, que terminou sendo contra, embora tenha anotado para Marquinhos, a bola de Patrick tinha a direção certa, né? Ele viu o jogador entrando e a bola termina batendo no zagueiro do Goiás e entrando. Mas assim, é um esporte racional, sabe? É um esporte que dá gosto de ver. Não, vai ser um time que vai brigar pelas cabeças? Dificilmente. Muito pouco provável. Mas vai ser um time que vai brigar, pelo menos, sabe? É um time que tem condições de fazer um campeonato brasileiro digno. Não pode até cair. Isso não depende só disso, né? E que deixa uma esperança, né, Arthur? Até de se chegar aí 2, 3 boas peças, dá pra gente ter um campeonato muito mais tranquilo do que a gente tava projetando. Pois é, no aproveitamento que o Sport tem hoje o Sport tem em torno de 41% de aproveitamento. Isso garantirá ao Sport, ao final do campeonato, 47 pontos. Certo. 47 pontos, ninguém nunca caiu com 47 pontos. 47 seria a meta, né? Além da meta, até eu diria.
Pois é, então muita coisa está envolvida aí. É entrar em campo sabendo o que fazer, entrar em campo com uma proposta e conseguir executar essa proposta. E no segundo tempo você tem uma observação aí sobre a proposta do Sport, né, Gustavo? Eu destacaria a manutenção da proposta ofensiva do Sport, mesmo quando sofreu o gol. Foi aquele gol contra de Elton, né? Quando o jogo estava 1-0, Elton acaba fazendo um gol contra. O Sport não recuou. O Sport continuou com a mesma proposta, trabalhando a bola pelos lados, marcando bem, né? Buscando o contragolpe. Cara de Jair Ventura, né? A cara de Jair Ventura. Então, eu acho que o mérito do Sport hoje foi não ter abdicado, ter achado, não, peraí, um ponto aqui pra gente tá bom, não vamos nos atirar muito não. O Sport se manteve fiel à proposta que entrou desde o início da partida. Não tão bem executada no primeiro tempo, mas no segundo tempo muito melhor executada. Pois é, Então, a gente está elogiando bastante o Jair, né? E desculpa roubar a palavra não, assim, que é mas isso? só para não perder o time, Jair de fato tem muitos méritos, mas nesse jogo eu tenho só uma nota de rodapé assim, para mencionar. Tá Que eu fácil. achei que não foi a melhor opção, que quando ele substituiu o Marquinhos por Sander, ele tenta reproduzir aquela dobradinha que a gente viu esse ano com o Rafael, que foi negociado, E e Patrick? Patrick, né? Isso. Então ele usa a lateral, ele usa dois laterais esquerdos para dobrar ali na esquerda. Só que Você gosta dessa solução, Arthur? acho que ela pode ser muito útil, né? Na seleção brasileira já foi usado, né? Dunga por um tempo jogou com Maicon e Daniel Alves ao mesmo tempo. Não sei se Sim, sim. você recorda. E funcionava bem, né? E aí o Sport esse ano jogou com um tempo com o Rafael e Patrick e funcionou bem. E Jair Ventura tentou, na substituição, tentou fazer essa dobra com Sander e Marquinhos. Com Sander e Juba, desculpe. Só que eu achei que ele não usou da forma mais intuitiva. Que ele, ao invés de usar Sander mais atrás, ele usou o Juba mais atrás. E assim, todo mundo sabe que a força ofensiva de Sander não é das mais refinadas, né? Ele é um jogador Não mais mesmo. grosseiro. Então, só esse detalhe, assim, para dizer que o treinador não é perfeito, né? Só para colocar uma humanidade no treinador. Eu acho que talvez ele poderia ter usado uma solução melhor e deixar o Juba mais à frente e o Sander mais atrás, porque o Sander na zaga ele ofende menos, eu diria, atrapalha menos, né? E no ataque ele não rende tão bem. Mas vamos lá, Arthur. Pra quem a gente daria aí o motorrádio de. Você lembra da época que dava motorrádio pro jogador que Sim, era. sim. Tinha jogador que achava que era moto e rádio, né? Isso. Pois é. O nosso internauta que visitou lá a nossa enquete no Twitter escolheu por 43,4% dos votos o uruguaio Leandro Bárcia como o melhor jogador em campo. Eu já vou dizendo, me adiantando logo que eu tô com a torcida. Eu concordo. Pra mim, foi o melhor jogador em campo. Daqui a pouco eu explico por quê. E você, Arthur, concorda aí com nossos amigos internautas aí? Olha, eu acho que o Barça é um jogador que merece destaque, de fato, né? Mas talvez o outro jogador que eu vou destacar aqui é um jogador, assim, acho que muito pelo histórico dele, né? Era um jogador que eu critico muito, assim, que foi responsável pela derrota contra o Brusque esse ano, que foi o Ronaldo. Mas ele, nessa partida de hoje especificamente, ele foi muito bem. Eu achei que ele roubou. No SofaScore, eles consideram uma roubada de bola, né? Mas eles têm outra estatística que eles consideram disputas de bola, né? E Sim. o Ronaldo teria ganho três disputas terrestres, né? Isso. Três disputas terrestres vencedoras e mais uma roubada de bola. Eu confesso que eu tenho uma memória um pouco diferente do jogo. Eu acho que ele foi bem presente, assim, sabe, defensivamente. Foi um jogador bem diferente do que ele costuma ser. Então eu acho que Ronaldo merece um destaque, sabe? Acho que é justo dizer que ele contribuiu positivamente com o esporte hoje. Eu concordo com os internautas quando eles escolhem Barça o melhor em campo, porque pra mim eu acho que a entrada dele meio que destravou um pouco o setor ofensivo do esporte, porque vamos reconhecer, né, gente? Jogar com o Elton no ataque tá difícil. Tá difícil. A gente tá jogando basicamente com 10. Porque Elton, a contribuição ofensiva de Elton tem sido quase nula. Então, professor Jair Ventura, arruma uma vaga aí pro menino aí. Não basta ter que ser titular.
Tem que achar um jeito aí de jogar. Mas eu também destacaria um outro jogador que também foi muito bem pra mim, Luciano Juba. Jogou bem quinta-feira e hoje foi muito bem. Foi um escape no primeiro tempo, as principais jogadas eram com ele, ali pelo lado esquerdo. E no segundo tempo também foi muito bem. Então, menino Juba, pra mim, ganhou a posição, definitivamente já ganhou a posição. Vai ser o titular da lateral esquerda. Mas, pra mim, o melhor em campo foi o nosso uruguaio aí, Leandro Bárcia, que fez o gol, participou de boas jogadas ofensivas aí do Sport. E, pra mim, tem que ser o titular. Agora, só queria fazer só um pequeno comentário, Arthur, antes da gente passar para os destaques negativos da partida. Aliás, vamos mudar aqui, vamos passar logo para os destaques individuais. Quem você destacaria como destaque individual do jogo? Lado negativo. Cara, o destaque negativo, o Betinho. Eu achei que ele teve algumas decisões precipitadas, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo se apresentou menos, acho que principalmente para o ataque. Foi mais apagado, assim. Agora, não que ele mereça um negativo em letras garrafais, sabe? Ele vai ser mencionado assim mais pela omissão, talvez. Acho que não foi um jogador que se ouve bem, não parecia muito concentrado. Mas nada que comprometa a atuação do jogador, assim. Apenas foi o menos importante, talvez, o menos relevante na partida. Pronto, já que você fez nessa linha, eu também queria fazer nessa linha também um destaque para Jonathan Gomes. Eu acho que Jonathan Gomes tá um pouquinho peixe fora d'água nesse novo esporte de Jair Ventura. E acho que me vem a cabeça o questionamento. Será que ele não tá jogando fora de posição, não? Porque no CSA, os melhores momentos de Jonathan Gomes no CSA era jogando ali pelo meio, né? E não tão aberto como ele tem jogado hoje no esporte. E acho que esse esquema não tá ajudando muito o Jonathan Gomes, não. Que é um jogador que eu gosto. É um jogador que eu acho que tem a dar muito ao esporte ainda nesse campeonato. Pode Sim, ele agregar é um jogador lúcido. Eu gosto dele também. E no CSA, como você falou, ele não só estava no meio, como ele estava vindo bem mais de trás, né? Sim. Então, talvez ele esteja fora de posição ali. Mas aí, voltando ao Elton também, que você destacou, talvez eu acho que o Sport não tenha vocação para jogar com centroavante. Esse time aí do Sport, sabe? Pode ficar aí em aberto aí pro seu Jair Ventura pensar em outra solução aí. Talvez Enquanto até não chega um com... centroavante de qualidade, quem sabe jogar com falso 9. Se o Ronaldo não tem sido aproveitado no ataque, né, o que foi artilheiro do Campeonato Paulista, se ele não serve, o Brocador a gente sabe que não serve. Sim. O Elton não tem dado uma contribuição relevante, tem sido muito apagado. Então talvez seja o caso de, enfim, jogar sem centroavante, né? Jogar com outra alternativa aí. Também acho. Bom, vamos então agora ouvir o que, já que estamos falando tanto de Jair Ventura, vamos ouvir aí o que o professor Jair disse ao final do jogo de hoje na Ilha do Retiro, na vitória do Sport 2-1 contra o Goiás. Fala, Jair. Uma vitória maiúscula, porque quando a gente consegue juntar a performance com o resultado, é o que o todo treinador quer. Nós tivemos o controle total da partida hoje, total, desde o primeiro minuto até o último minuto. Né? Já fizemos um jogo muito bom, mas acabamos derrotados na nossa estreia, né? Na minha estreia, na verdade, o jogo contra o Coritiba. O jogo do Grêmio já foi um jogo mais difícil, mas conseguimos o resultado. E hoje nós conseguimos juntar a performance do jogo do Coritiba com o resultado, de novo, do Grêmio. Então nós aliamos a performance com o desempenho com o resultado. É isso que o treinador trabalha, os jogadores estão de parabéns. Pronto, tá aí as palavras de Jair Ventura. Arthur, eu vou fazer uma pergunta para você. O time do Sport já está venturizado? Sem dúvida, sem dúvida. O time do Sport hoje tem a cara de Jair Ventura. Já. Em pouquíssimo tempo, tem uma marca relevante do treinador. Aquela bagunça que a gente via com o Daniel Paulista, aquele time completamente sem propósito, sem proposta, sem estratégia, aquilo ali ficou para trás. Hoje o Sport entra em campo sabendo o que quer. Então, assim, a gente já viu o Sport jogar numa proposta de contra-ataque rápido contra o Grêmio. Hoje a gente viu um Sport
com a bola, triangulando pelas laterais. Assim, impressionante como mudou da água para o vinho, sabe? Mudou da água para o gin com tônica aí. O professor Jair Ventura, de fato, me surpreendeu. Eu confesso, eu preciso confessar aqui que não seria o primeiro nome que eu traria. Nem eu. Mas ele de fato, em pouquíssimo tempo, conseguiu dar outra cara para o time. Né? Tanto é que o Sport saltou 11 posições na tabela em 3 rodadas. 11 posições na tabela em 3 rodadas. O Sport estava na lanterna do campeonato, né, quando chegou aí Jair Ventura, né? Quando ele entra em campo, né, contra o Grêmio. Quando ele entra em campo contra o Grêmio, o Sport estava na lanterna do campeonato. E estava em 19º quando ele chegou na partida contra o Curitiba. Era o 19º. Era o décimo, caiu para o 19º, dependendo daquela derrota. Aí vai para a lanterna no jogo contra o Grêmio e agora já está em 9º lugar. É um salto para lá de considerável. E adoraríamos que o Sport ficasse nesse meio de tabela aí por um bom tempo. De preferência até a rodada 38. Esse salto, é bom ressaltar, é muito menor do que o salto de qualidade do futebol jogado. Sim. Embora 11 posições seja muito, quando a gente vê o time em campo, é outra coisa. É outra coisa, assim. Sabe, eu voltei a ter vontade de assistir o jogo do Sport. E eu tava sentando na frente da televisão para ver o time de Daniel Paulista, como quem vai capinar um mato, sabe? Como quem vai... Por obrigação, né? A gente tá vendo o jogo por obrigação, né? Era algo horrível, era uma sensação triste, assim. Você via em campo toda aquela política negativa, parece que tudo de ruim estava em campo ali. Você via os caras sem saber o que fazer com a bola, parece que você estava vendo ali o salário atrasado, o presidente discutindo com o torcedor em rede social, todas aí essas questões parece que estavam habitando ali. Então o Sport agora é outro time, é competitivo. O Sport volta a ter condição de brigar, sabe, para sobreviver. O que é muito importante para o clube, claro, como um todo. Claro. Porque todo mundo sabe, a gente sempre tem falado aqui nas edições do Rádio Esportista, o quanto é difícil para o esporte sobreviver. Claro. E o quanto ficar na Série A, do ponto de vista financeiro, é relevante para isso. Então, assim, voltar a jogar bem, voltar a jogar de forma competitiva agora, assim, é um acalanto, sabe? É gostoso de poder compartilhar isso, de falar disso, enfim, de ver isso acontecer. É isso. Bom, torcedor, agora o Sport vai para mais 2 jogos fora de casa, né? Joga contra o Fortaleza aí na próxima quarta-feira, né? Lá no Castelão, e depois sai para enfrentar o Palmeiras. Mas vamos falar aí desse jogo próximo, que é a realidade, que está aí mais perto, daqui a partida contra o Fortaleza, que se fala tanto que é o time de Rogério Ceni. Às vezes a gente esquece até que vai jogar com o Fortaleza. A gente pensa que o time do Fortaleza é o Rogério Ceni Futebol Clube, né, Arthur? Impressionante como o Rogério Ceni tem essa coisa, né? De ser... Às vezes ele acaba sendo até maior do que o clube. E isso às vezes não é muito bom, não, né? Não, isso é claramente um distrato, uma diminuição em relação ao Fortaleza, né? Isso, assim, é importante a gente falar isso porque isso aconteceria com o Sport. Se o Sport contrata Luiz Felipe Scolari, por exemplo, bate na madeira. Sport contrata um treinador dessa magnitude, assim, que já foi campeão do mundo, os caras vão tratar a gente como o time do fulano e tal. Então, e assim, isso é muito equivocado. Né? O Fortaleza tem tradição, tem história. Claro. É um time grande do Nordeste que está vivendo a sua melhor fase da história, se organizando em campo. O Rogério Ceni tem uma parte importante nessa construção, mas obviamente nós vamos enfrentar o Fortaleza. Que momentaneamente é treinado pelo Rogério Ceni, que faz um grande trabalho. Belo trabalho. Então, o Fortaleza, inclusive, está em 13º, né, com 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, um aproveitamento de 33%. Mas a campanha do Fortaleza é muito pior do que o futebol jogado. Sim. O Fortaleza vendeu caro aí, principalmente essa última derrota aí pro Flamengo, né? Sim, o Flamengo suou bastante para vencer o Fortaleza na última rodada. O próprio jogo contra o Corinthians, que eu tive até a oportunidade de assistir, Corinthians e Fortaleza lá na Arena Corinthians, que agora é Neoquímica Arena, né? Enfim, o Fortaleza
fez uma partida bem, bem interessante, chegou a estar na frente, tomou o gol de empate, mas se tivesse saído um vencedor do jogo, teria sido o Fortaleza. O Fortaleza jogou muito bem contra o Corinthians. E é um adversário que merece cuidados. Mesmo não tendo a sua torcida no Castelão, que seria um fator muito, muito forte, né? De pressão. Mas é um time perigoso jogando principalmente no Ceará. Eu destacaria, Arthur, justamente por isso, pelo Fortaleza ser um time bem montado, eu acho que temos que ter atenção, muita atenção com o Elton Paulista, né? Que é aquele jogador que entra brasileiro, sai brasileiro, tá sempre fazendo os golzinhos dele, né? Ninguém dá muito por ele, ninguém dá muita bola pra ele, mas tá lá sempre deixando os golzinhos dele. Já fez 3 no campeonato. É um atacante que realmente a gente tem que tomar cuidados. Mas como a defesa tem se portado muito melhor nesses 2 últimos jogos, dá uma esperança que a gente não corra tantos riscos. Eu vou destacar um jogador que eu acho que foi o jogador que eu destaquei no nosso confronto da Copa do Nordeste, que foi o Romarinho. Sim. Ele é um jogador responsável por puxar o contra-ataque do Fortaleza, é um jogador muito querido lá e vai merecer atenção de novo, né? A gente, na Copa do Nordeste, a gente conseguiu neutralizar bem o Fortaleza, ali, na época ainda com o Daniel Paulista. E assim, se eu não me engano, vai ser a primeira vez que o Sport enfrenta o Fortaleza em campeonatos de pontos corridos. Em campeonatos brasileiros de pontos corridos. Nunca houve esse confronto pela Série A em pontos corridos. Sim, tem razão. Então, assim, por mais que o Sport tenha uma tradição, um franco retrospecto favorável, nova competição, né? É sempre bom estar atento. Então, é um jogo que dá para sonhar com os 3 pontos aí. E tem que manter a atenção, tem que fazer exatamente o que fez nesses últimos 3 jogos. Talvez aí, se mantiver essa pegada, essa proposta, não é demais sonhar em sair com os 3 pontos de Fortaleza. E no próximo bloco vamos falar tudo sobre Sport e River Plate. Pois é, torcedora, você não ouviu errado. O Sport enfrentou o River Plate nesse fim de semana, né, do véspera de feriado. Mas foi o Sport, não foi a equipe de futebol do Sport. Foi o time de eSports do Leão, mais precisamente a equipe de CSGO do Sport Clube do Recife, nosso time lá do jogo Counter-Strike, que enfrentou o River Plate da Argentina pelo Convergence Invitational. Infelizmente o Sport saiu com a derrota, perdeu por 2-0 para a equipe da Argentina, mas foi um duelo internacional. Arthur, você é bom de Counter-Strike? Você é bom de tiro lá no CSGO? Gustavo, eu confesso a minha pouquíssima experiência em relação a esportes eletrônicos, né? Os eSports. Ah, é? Ah, então... Eu nunca joguei muito e, assim, para mim é uma grande novidade. Agora, não escondo minha curiosidade, né? Então, para jogar luz aí nessas suas curiosidades, antes da gente trazer nosso convidado aqui, eu vou explicar para você e para os nossos ouvintes daqui da Rádio Esportistas que os chamados eSports também são chamados de esportes eletrônicos, né? Que são aquelas competições profissionais de games que ocorrem numa plataforma digital, né? Geralmente envolve 2 ou mais competidores que ficam jogando um contra o outro ou agrupado em equipes, que eles chamam normalmente também de franquias. São partidas online ou às vezes que acontecem de modo presencial e sincronizadas a permitir o acompanhamento de uma audiência. Essa definição ela está no site da Confederação Brasileira de eSports, está lá no site oficial. Torcedor, você pensa que essa coisa de esportes ela é nova? Que nada. Você sabia que a primeira competição de esportes que aconteceu no mundo foi em 1972, que aconteceu na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, com um joguinho chamado Space War. E o nome do torneio foi Olimpíadas Intergalácticas de Space War. E você sabe qual foi o prêmio, Arthur, que deram para esse prêmio? Você sabe qual foi? Eu não tenho a menor ideia. Foi um prêmio de 1 ano de assinatura da revista Rolling Stone. Aquela revista de música. Olha aí, é melhor do que um motorrádio.
Foi bem melhor do que o Motorrad, bem melhor do que o Motorrad. E aí depois começaram outros campeonatos na década de 80, né? Principalmente embalado pela questão do Atari, né? Quem é mais da antiga lembra, né? E em 1990 a Nintendo criou o Nintendo World Championship, que foi um campeonato disputado em várias cidades americanas e a final foi disputada na Califórnia. Em 94 houve a segunda edição, que foi chamada de Nintendo Power Fest. Então você já vê que essa coisa de esportes não é uma modinha, né, torcedor? É uma coisa que já vem já de muito tempo, mas que agora, né, por conta da visibilidade da internet, né, das conexões cada vez mais rápidas, o esportes chegou para ficar. E para a gente conversar melhor sobre esportes, também sobre o time de CSGO do esporte, a gente trouxe aqui o Daniel Carvalho, que é manager da equipe de CSGO do Esporte Clube do Recife, e que vai, né, trazer pra gente aqui algumas informações sobre esse universo novo aí, como é que tá o nosso time de CSGO do Leão. Daniel, muito obrigado pela sua participação na Rádio Esportices. Prazer conversar com você para falar desse assunto, que pode ser novo para muita gente, né? Mas que vem ganhando protagonismo, que são os esportes. Seja bem-vindo, cara. Fala, meu querido amigo Gustavinho, um homem perigoso aí, com vários apelidos que é melhor a gente nem citar nesse momento. Obrigado aí pelo convite. E vamos embora, né? Conversar um pouquinho aí, como você falou, um assunto que pode ser novo para algumas pessoas, mas para mim, e tenho certeza aí que hoje em dia para a grande maioria, é um assunto já de alguns anos. Rapaz, vamos deixar quieto esse negócio de apelido aí. Vai me queimar com minha audiência, pô? Mas vamos embora. Ô, Daniel, você tá à frente da equipe de CSGO do esporte, como manager, né? Que de pouco tempo, né, que ela já foi criada, já tem aí alguns títulos na bagagem, né? Já conquistou alguns títulos aí, Copa Nordeste, Copa Agreste, já ganhou muita coisa, né? Em pouco tempo. Conta aí pra gente um pouquinho como é que nasceu esse projeto dos esportes dentro do clube e por que investir numa equipe de CSGO. Exatamente, Gustavinho. Hoje eu estou à frente da equipe de CSGO do esporte. Na verdade, essa ideia já surgiu há alguns anos, né? Acredito que em 2017, 2018, um amigo meu também tentou iniciar esse projeto no esporte, mas aí não era o momento. Mas já há alguns anos a gente vem trabalhando isso, vem conversando com o pessoal. E praticamente no início desse ano foi quando as conversas voltaram, quando começou a se criar grupo de WhatsApp, começou a definir de fato quais jogos que o esporte ia entrar nesse início. E praticamente aí logo no comecinho da pandemia foi quando a gente começou realmente as conversas a avançarem e a gente foi definindo todos os pontos para que pudesse ser anunciado esse time de CS aí do esporte. Daniel, fala aí um pouquinho pra gente dos jogadores que defendem essa equipe aí. Como é que eles foram escolhidos para integrar o time e o que é que a torcida pode esperar aí dessa line-up durante a temporada? Então, depois dessas definições, de fato, da gente ter o ok do esporte, a gente começou a ir atrás dos jogadores. Mas é muito difícil você ir atrás dos jogadores individualmente. Então, qual era a minha ideia? Era pegar um time pronto e, basicamente, anunciar pelo esporte, né? E aí, esse time, que hoje é o time do esporte, já era um time, já vinha treinando, né? Basicamente, com a entrada do esporte, houve uma mudança no coach, né? Luke, que é aqui de Recife, que jogou também com os meninos por um bom tempo, assumiu essa função de coach e a gente conseguiu aí fechar esse acordo para anunciar praticamente o time que vinha ganhando todos os campeonatos aí no Nordeste, né? Eles estavam defendendo outra organização e a gente conseguiu migrar, enfim, que eles hoje defendam aí as cores rubro-negras e as cores do esporte. E em relação ao que a torcida pode esperar, acho que a gente tem que esperar sempre o melhor, né? É um time que vem trabalhando forte, treinando diariamente aí há algum tempo e tem que esperar as melhores coisas possíveis, né? Desde que a gente entrou no esporte, acredito que praticamente todos os objetivos aí, pelo menos os principais, foram atingidos, né?
A gente ganhou alguns títulos, a gente subiu de divisão para a Liga Del, que foi a primeira vez aí que a gente teve um time 100% do Nordeste disputando essa liga. Depois de jogar o primeiro mês, a gente não conseguiu se classificar para os playoffs, mas nosso objetivo principal era se manter, né? E a gente conseguiu se manter na Liga Del. E agora em setembro a gente vem mais forte com certeza. Eu tenho alguns dados aqui da plataforma eSport Chats que apontam no ano passado 284 milhões de pessoas assistiram jogos de torneios de esporte somente dessa franquia CSGO. Sem contar as outras franquias aí que existem, né? LoL, Dota e tantos outros jogos aí que são de esportes. Como é que o esporte, num ano que está precisando de tanta receita e de exposição, ele já está se preparando para esse crescimento desse projeto e também das outras franquias, né? Porque o esporte também tem time de PES e tem um time de Free Fire, né? Também na aba aí desse projeto dos esportes. Como é que está sendo essa preparação? Conta pra gente. Pois é, esses dados aí você tem até melhor do que eu, mas eu não tenho dúvida da imensidão que é de pessoas jogando, pessoas assistindo, de fãs, de admiradores, enfim. Então é uma tendência, né? Na verdade não é uma tendência, é uma realidade. A gente costumava dizer que é o futuro, mas não, é o presente, né? A gente está vivendo, está vendo isso. Então, acho que não só o esporte, mas todo mundo que entra, que investe, que tem time ou que pretende ter, tem que esperar um crescimento bem interessante, né? Nesse momento que a gente está ainda mais, que veio pandemia, que limitou muitas coisas presencialmente, aí é que essa parte virtual, vamos colocar assim, deu uma crescida boa, né? Então, essa questão de receita, de exposição acredito que da marca é gigante. A questão de receita é um pouco mais complicada para o clube, principalmente quando está no início, mas é algo com certeza que tem que estar no planejamento a médio prazo. O esporte, né, nesse último fim de semana aí, jogou, né, contra um outro clube tradicional do futebol sul-americano, né, que foi o River Plate, como a gente falou no início da entrevista. Ou seja, é uma projeção da marca do clube num ano que o futebol não está jogando nenhuma competição internacional. Está enfrentando o River Plate, que é um dos clubes mais tradicionais aí da América do Sul. Há outras oportunidades de expor a marca do clube internacionalmente esse ano ainda, Dani? Isso, a gente teve um jogo que quando a gente defende o esporte, então é impossível não fazer analogia com o futebol, né? Então quando você fala esporte e River, você lembra do futebol, você lembra de um possível clássico, você lembra aí de Libertadores, enfim. Mas o River Plate, por exemplo, não é nem a equipe mais tradicional da Argentina, né? Existe um time melhor colocado, enfim. E é muito comum se jogar com times da Argentina, com times do Chile. Geralmente, pessoas aqui da América do Sul, a gente consegue ter esses confrontos. Isso é uma coisa normal. Não sei se hoje a gente tem nada planejado em relação a um confronto internacional, com o peso que se tem do chamativo Sport versus River, mas com certeza a gente ainda vai disputar ótimos campeonatos e vai ter muita chance aí para a gente estar divulgando a marca do clube, para estar divulgando o CS como um todo. Outras equipes no Brasil, elas estão investindo aos poucos nos esportes, né? A gente tem um exemplo aí muito clássico que é o Flamengo, que tem um time muito forte aí no League of Legends, né? No LoL. Disputou o Campeonato Mundial aí em 2019. Por outro lado, tem algumas pessoas que dizem que clube de futebol não tem que investir em esportes eletrônicos porque não seria muito satisfatório o retorno. E até quem diga que não é esporte. E esporte não é esporte. Como é que você analisa essas opiniões aí, Daniel? Exatamente. Muitas equipes no Brasil aí estão começando a fazer isso. Não só clube de futebol, né? Recentemente aí o Santos voltou, o Atlético Mineiro anunciou, o ABC anunciou, enfim, a gente tem vários clubes de futebol aí entrando nas modalidades, porque, como eu disse, realmente é uma realidade, né? Talvez, se você levar ao pé da letra
única e exclusivamente o financeiro, não é a curto prazo. E acredito que praticamente nada seja tão curto prazo, de você entrar, criar uma equipe, entrar numa modalidade e já querer esse retorno de imediato. Mas em relação à divulgação da marca, a novos fãs, porque eu não tenho dúvida que tem gente que é fã do time do Sport de CS e nem acompanha o futebol. Então, é uma forma de você expandir sua marca, de você direcionar, diversificar, na verdade, essa questão da marca aí para um público que talvez não esteja tão acostumado a acompanhar o esporte. Né? Hoje eu vejo aí muita gente de outros estados que no futebol torcem para outro time e quando o esporte está jogando no CS, tá assistindo, tá lá colocando a foto do esporte, gritando casar, gritando os gritos de guerra do esporte. Então é realidade, é o que a gente tem visto aí no dia a dia e acredito que é só o início. Você citou aí o exemplo do Flamengo, principalmente no LoL, né? É uma realidade e acredito que cada dia que passe, mais clubes vão estar entrando, não só no CS, não só no LoL, mas em várias outras modalidades. Bom, eu acho que agora ele já tirou algumas das dúvidas dele, mas eu acho que Arthur Lima tem alguma pergunta aqui. Tem alguma pergunta, Arthur? Então, assim, como é que você vislumbra, Daniel, o futuro do projeto de esportes no esporte? Os números mostram assim que é uma tendência que não tem volta, né? É uma coisa que veio para ficar. Então, o que é que a gente pode esperar dessa consolidação nos próximos anos? Até mesmo dá para esperar uma ampliação? Então, eu vislumbro um futuro promissor, né? Como eu acabei de falar na questão anterior, isso já é o presente e vai continuar sendo o futuro aí por um bom tempo. Então, a tendência é realmente de crescimento, né? De se consolidar e de continuar crescendo. Concordo muito com você aí que não tem volta, né? Chegou para ficar e com certeza essa ampliação vai acontecer, né? No esporte isso tem sido gradativo, né? Eles começaram com o PES, depois veio o Free Fire, agora veio o CS, e eu não tenho dúvidas que esses projetos vão continuar e em breve aí vão estar tendo em outras modalidades e não só no esporte, mas acredito que todo clube que comece com uma modalidade vai começar realmente a ampliar, diversificar e vai chegar público, vai chegar torcedor, querendo jogar outros jogos, querendo participar de seletivas, querendo que o clube represente o jogo que ele joga em casa. Então, acredito que isso é uma realidade que a gente vai começar a ver cada vez mais. Daniel Carvalho, manager aí da equipe de CSGO do Esporte Clube do Recife. Obrigado pela tua participação aqui no Rádio Esportices. Boa sorte aí nesse projeto e que muitos títulos aí venham, né, pro Leão aí nos esportes eletrônicos, pro nosso clube. Um abraço pra você, cara, pelo Esporte Tudo. Abração. Obrigado, Daniel. Obrigado aí pela participação. Eu que agradeço aí a Rádio Esportices, obrigado. Lembra aí que a gente está sempre à disposição, o que precisar, pode contar conosco e principalmente pelo nosso foco que é o esporte, nossa torcida que é o esporte. Então, obrigado aí pela oportunidade. Gostaria de lembrar que o CS por mais que a gente não consiga separar 100%, é um setor à parte do esporte, né? Então, o patrocínio que é do futebol não é do CS. Então, lembro também que a gente está sempre aberto a conversas, a patrocínios, a parceiros, que é justamente para a gente estar mantendo e ampliando aí, no meu caso aqui, o foco no CS, mas a área como um todo no esporte. Obrigado, um abraço aí pelo Esporte Tudo. É isso, meu caro Arthur Lima. Satisfeito com da sua curiosidade aí. Já deu pra ver que não é uma brincadeira que a gente tá falando de esporte. É algo muito sério que pode trazer muita coisa boa pro clube, né? Inclusive um detalhe. O Taco, que é um dos melhores jogadores de CS do mundo, é rubro-negro. Né? Rubro-negro. E, inclusive, na época de comunidade do esporte lá no Orkut, estava sempre lá interagindo com a gente. E hoje é um dos maiores jogadores de CS do mundo. Quem sabe um dia o Taco não vem defender aí as cores do Leão, né? É grandioso, não dá para subestimar, não. Muita gente envolvida, né? Sim. Um mercado realmente que não é inteligente das costas. É um mercado que pode movimentar
Isso eram dados de janeiro, quer dizer, um dado antes desse quadro todo de pandemia que a gente teve. Que pode até ter tido um incremento, né? Porque muita gente está em casa e o consumo de games aumentou muito nesse período de quarentena. Um relatório feito pela Newzoo apontou que esse ano o eSport geraria em torno de 1,5 bilhões de dólares em faturamento. Uma reportagem que foi divulgada, inclusive, pela revista Isto É, no início do ano, Arthur. 1,5 bi, 10% disso aí dava para dar uma aliviada aí pro Leãozinho, hein? Rapaz, nem fala, velho, nem fala. Seria muito bom mesmo. Arthur, você acha que esse fenômeno aí dos esportes, ele pode também servir para atrair um pouco mais de torcedores aí para o clube? Porque principalmente essa garotada jovem aí que adora videogame, que curte muito essas coisas, pode se integrar mais ao clube? Você acha que pode ser por aí? Sem dúvida, eu acho que o clube pluraliza, né, um pouco o seu aficionado, né? Embora o futebol seja o seu carro, o futebol masculino seja o carro-chefe, né, do clube. E sempre será, né? Vai ser... Eu sempre defendi que o esporte tivesse força também nos esportes olímpicos. Também concordo. E não posso me contradizer agora para dizer assim que o esporte deve virar as costas para o chamado eSport. Eu de fato não tenho intimidade com o clima. Mas eu acho que é fundamental que o clube tenha no seu cartel aí, tenha no seu plantel aí de modalidades que ele disputa, que ele apoia, os esportes também, né? Me parece uma tendência que não dá para voltar atrás. O Flamengo, ano passado, anunciou com pompa e circunstância a montagem de um time, né? O Flamengo tem um perfil no Twitter com mais de 220 mil pessoas seguindo de esportes, né? Sim. O esporte enfrentou o River Plate. Então, assim, considerando o mercado que movimenta, né? Reportagem do UOL Economia fala que 450 milhões de pessoas foram alcançadas pelo esporte ano passado. Assim, isso é uma coisa que quebra a fronteira, eu acho que pode trazer dividendos. Não me parece ser um investimento alto, né? Não. O clube deve manter essa política, sabe, de apoiar de ter um time usando a camisa do esporte nas competições dessas modalidades aí. Eu vejo com um olhar muito positivo. E prometo, eu vou me informar melhor para a gente falar mais vezes de esportes aqui no Rádio Esportício. Vamos sim. Se informe. Uma boa dica já para você, Arthur, e para toda a torcida rubro-negra, para seguir o perfil lá dos esportes do Leão. O Leão tem um perfil já dedicado aí para os seus esportes. Torcedor, siga lá no Twitter e no Instagram, @esportesrecife. Siga lá, torcedor. Fique aí por dentro, né, dos torneios aí de CSGO, de PES, de Free Fire, né? Dê uma força aí para essa galera aí que tá representando o nome do Leão da Ilha. Tá bom? Olha lá que o bicho tá pegando e agora pegaram o baiano, e cadê o escudo? Já era o escudo, pegaram o escudo, olha o cerco da INTZ, olha o trabalho do Revolta, olha o que ele fez, pode isso, Arnaldo, e vai acabar, cai um jogador, e cai mais outro, e mais um, double kill do Micão, triple kill do Micão, olha o LOL, quadra kill do Micão, quadra kill não, é tetra kill, a INTZ é campeão do CBLOL. Quem sabe um dia, né, torcedor? Galvão Bueno narrando um título de esportes do Esporte Clube do Recife. Por que não? Pois é, nossos próximos adversários aí já travaram duelos aí que a gente tem na memória, né, Gustavo? Temos sim. Você citou, inclusive, né, que Sport Fortaleza vai fazer aí seu primeiro jogo por Campeonato Brasileiro. De fato, em pontos corridos é o primeiro confronto entre eles, mas teve recentemente um confronto muito marcante aí entre Sport Fortaleza, que aconteceu pela nossa querida Copa do Nordeste. Foi em 2015, o Sport Fortaleza na Ilha do Retiro, o jogo valendo vaga para a semifinal do torneio, e o Sport venceu aquele jogo por 4-2 nas cobranças de pênalti, com o Magrão dando show.
No primeiro jogo, o Fortaleza venceu por 1-0. Na partida de volta, aqui na Ilha do Retiro, o Sport venceu, né? Devolveu o placar e aí levou o jogo para os pênaltis. O gol daquela partida foi marcado pelo atacante Samuel. Você tem saudade de Samuel no Sport, Arthur? Nenhuma. Nem eu. Mas Samuel naquele dia foi muito importante naquele jogo, fez o gol que levou o Sport para a decisão por pênalti. O Samuel Rosa Gonçalves, jogador que atualmente está jogando no Rata Clube dos Emirados Árabes Unidos, está jogando lá em Dubai. O Samuel teve uma passagem aqui no Sport em 2015, jogou 34 partidas com a camisa do Leão, mas só marcou 3 gols. Muito pouco, né? Muito pouco. Mas Samuel fez esse gol aí, que talvez não, com certeza foi o gol mais importante dele com a camisa do Sport. Então vamos rever aí esse gol de Samuel, vamos recordar na voz de André Henning, que na época narrou o jogo pelo canal Esporte Interativo, que até pouco tempo atrás fazia as transmissões da Copa do Nordeste. Vamos recordar. Voltando no tempo para 29 de março de 2015. Vamos embora. Fortaleza continua com a mesma postura. Parece que ninguém ouviu o técnico Chamusca no intervalo, não. O time todo para trás, de novo, atrás da linha da bola e dando chances para o Sport. Olha aqui a bola no Samuel! Olha o Samuel! Olha o Samuel! Olha o Samuel! Gol! Casa é do Sport! Samuel numa falha na zaga do Deola. Todo mundo bateu cabeça, vamos ver de novo. Lançamento meio de trás do meio campo. Aí o gol de Samuel narrado na voz de André Henning. Esporte Interativo que fez um belo trabalho de divulgação da Copa do Nordeste, não foi, Arthur? Grande trabalho. Era o Campeonato Nordeste na tela do Esporte Interativo não era um subproduto na grade deles. Me lembro que tinha comercial, eles mencionavam o Campeonato Nordeste no meio da transmissão da Liga dos Campeões. Isso. Era muito digno, né? Tinha programa específico, né? Isso. Não é essa vergonha que a gente vê hoje na Fox, né? A Fox trata como um produto a mais. É um produto a mais para ele. Trata como um estorvo, Isso. na verdade. Parece assim, compraram, mas se arrependeram. Né? Isso. Pra gente ter um nível da desinformação com que é tratado o Campeonato Nordeste. Uma repórter lá chamou o CSA de União e Força, que é o lema que consta no escudo do CSA. Né? Isso. Assim, saudosa memória o Esporte Interativo. Né? Uma pena que não continua mais como a TV que transmite esse belo campeonato que é o Campeonato Nordeste. Mas fez um trabalho importante que foi ressurgir a Copa do Nordeste para o cenário brasileiro. O Esporte Interativo realmente teve esse mérito de dar à Copa do Nordeste aquela vitrine que ele tinha perdido. Né? Uma pena que eles tiveram que abrir mão, né? Perderam aí os direitos da Copa do Nordeste, né? Mas quem sabe voltem, né? No futuro. E espero que voltem dando esse mesmo respeito à competição. Não, e eu também tenho uma recordação legal aqui, eu acho que não para o próximo adversário, mas para o adversário do domingo que vem. A gente vai enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. Isso. No dia 13 de setembro, 19h45. Né? E um gol que eu acho que é muito marcante, que para mim foi muito marcante, foi o gol de inauguração do novo estádio do Palmeiras, né? Do Allianz Parque. Ou para os íntimos, Ananias Parque, né, Arthur? Pois é, Ananias Parque é autor do primeiro gol do novo estádio do Palmeiras, na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2014. Foi um campeonato que o Sport fez um campeonato sem sustos ali, né? Sim. Não teve grande brilho, não brigou por nada muito em cima da tabela, mas também em momento nenhum foi cogitado como possível rebaixado. E na 35ª rodada, o Palmeiras recebeu o Sport na inauguração, né? É uma honra, né? Inaugurar um estádio. Com certeza. E a gente foi lá e aprontou. Aos 32 minutos do segundo tempo, uma bola espetada para o Danilo na esquerda. Danilo cruza para o Felipe Azevedo.
bate na madeira aí. Opa, peraí, deixa eu bater. Pronto. A bola resvala no Felipe Azevedo e sobra pro Ananias, que arremata de primeira, a bola vai no canto lá do Fernando Praz, que era o goleiro do Palmeiras na época, e tá inaugurado aí o estádio do Palmeiras. Gol de Ananias, narração de Haroldo Costa. O importante, Haroldo, é que o Eduardo Batista foi feliz até aqui nas substituições. Lá vai o Sport. E vai o Sport na esquerda, bola para Danilo, lateral de entrada de grande área, atirou na área, grande, olha a chance, sobrou, pintou, Ananias bateu, gol! Rubro-negro! Futebol, segundo tempo de jogo, um gol para a história. A rede balança pela primeira vez na Arena Palestra, o campo da Sociedade Esportiva Palmeiras, mas quem balançou foi o Leão. Ananias mandou pro fundo do gol, vencendo o goleiro Fernando Praz. Explosão da torcida rubro-negra, campeã brasileira de 87, campeã da Copa do Brasil de 2008. Nada de coadjuvante, nada disso. O Leão é protagonista e ruge forte em São Paulo. 0-0, Sport 1, gol de Ananias. O Leão foi pra essa festa pra sorrir. O Leão foi pra esta festa pra rugir. No lance, Wellington. Esse jogo terminou ainda, teve mais um gol, né? Gol do Patrick aí, que tá de volta aí no nosso elenco. Verdade. Foi uma grande recordação, né, Gustavo? Esse jogo eu tenho um carinho especial por ele. E lamentavelmente Ananias, que foi uma das vítimas daquele trágico acidente com a Chapecoense. Foi um dos 71 que perderam a vida naquele... que foi a maior tragédia da história do futebol brasileiro, né? Sem dúvida nenhuma. Véspera da final da Copa Sul-Americana. É verdade, mas Ananias teve uma passagem muito digna aqui. Foi um bom reserva, não era um titular absoluto, mas quando entrava, geralmente entrava bem nos jogos, né, Arthur? Era um reserva bem. O Sport era um time equilibrado, ele entrava bem ali, contribuía bem com o time. Que essas recordações aí iluminem esse time aí nos próximos 2 jogos, né? Tomara, porque os bons fluidos venham aí nesses jogos aí, que a gente possa aprontar de novo lá no Ananias Parque de novo, quem sabe. Pois é, torcedora, ouvinte aí do Rádio Esportistas, antes da gente encerrar a nossa tabelinha, a gente tem um recado aí pro torcedor rubro-negro que quer chegar junto e apoiar o Leão aí nesse período aí de muita dificuldade financeira, mas que tá agora entusiasmado com esse novo momento do clube, né, Arthur? Pois é, o Sport abriu uma campanha chamada Setembro Rubro-Negro, né? Para dar brindes aos torcedores que aderirem à anuidade e para apoiar o esporte, né? Além de 10% de desconto na anuidade, o sócio vai ganhar uma camisa oficial da coleção da Umbro de 2019, na hora. Aí, torcedor, aí, coisa boa. E você pode fazer o pagamento em 10 vezes no cartão, sem juros, viu? Essa promoção é válida para as categorias preto, prata, vermelho e ouro. Aí você entra lá no site oficial do esporte, né? esporterecife.com.br. Aí você conhece lá os perfis e qual é aquele que vai se encaixar melhor no seu orçamento. E você também pode mandar um e-mail lá para tirar suas dúvidas. O e-mail é o saque@esporterecife.com.br ou atendimento@esporterecife.com.br. Você também pode ir lá nas lojas, na Casa do Esporte, né, que fica lá na Ilha do Retiro, e tem também a do Shopping Recife, tá bom? Ajude aí o Leãozinho. Bom, gente, a tabelinha rubro-negra de hoje então vai ficando por aqui. Arthur, hoje a tabelinha foi boa, né? Hoje foi um sentimento legal, né? Hoje foi uma tranquilidade, foi um prazer. É sempre um prazer, mas hoje o prazer foi ainda maior. Com certeza. Falar do Vitória é muito mais legal. Tomara que na próxima edição seja assim, né? Com bons resultados aí. É isso, torcedor, torcedora. Forte abraço, Arthur. Até a próxima. Abraço. Tchau, galera.
torcedor, Rádio Esportista está terminando, mas a gente volta para reiterar aí, para você seguir as redes sociais do Esportistas Blogcast. Aliás, quero agradecer de coração, né, a imensa quantidade de seguidores que a gente teve nos últimos dias, né? Muita gente chegando aí no Twitter, no Instagram. Sejam muito bem-vindos. Tomara que a gente consiga atender as expectativas de vocês e fazer um trabalho aí bem legal com muito conteúdo, tá bom? Então, se você tem um amigo aí que ainda não conhece o Rádio Esportistas, o Esportistas Blogcast, passa para ele aí. Nosso Instagram é o @esportistasblogcast, nosso Twitter é o Esportistas e o Medium, onde tem lá os textos, né? Vez ou outra a gente posta lá alguns textos também legais de análise aí do esporte, é o medium.com/esportistas. Sugira pautas, mande seus comentários e nos ajude a fazer crescer ainda mais esse projeto que é feito para a torcida rubro-negra. Pois é, torcedor, ponto final aí no Rádio Esportistas de hoje, Rádio Esportistas 16, podcast que dá vez e voz ao torcedor do Esporte Clube do Recife. Assine lá nosso podcast nas principais plataformas de streaming para você receber as atualizações do programa na hora. Esportistas Blogcast, menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e torcedora. Fique em paz, se cuide, pelo esporte tudo e até a próxima. Tchau, tchau.